Fala galera, e aí, beleza? De volta com vocês então, professor Fernando Pessoa. Nós estamos em segurança, falando aqui de malware. Vou até colocar aqui no quadro para vocês não poderem esquecer desse negócio. Mal de malicious ware, malware. Esse malware, ele vem então, né, do nosso amigo do inglês, né, malicious ware, ou forma maliciosa. Aham, e a gente já comentamos com vocês de outros, né? E nessa aula então eu sigo falando agora com vocês do nosso amiguinho verme, vulgo worm. Na verdade ele é o worm vulgo verme, né? Vamos lá então, pessoal, vamos falar de worm. O worm, ele é bem mais simples do que o vírus. E o que as bancas fazem? Elas cobram os conceitos misturados para enganar vocês. Então aqui a minha missão hoje é mostrar para você a diferença de worm para vírus. São diferentes. Você lembra que o vírus, ele tem três fases. O vírus, ele tem três fases, ele tem que passar pelas três fases. Então ele precisa se alocar dentro da máquina da pessoa, dentro de um arquivo, dentro de um programa. Ele tem que então usar, né, a máquina daquela pessoa, um dispositivo daquela outra máquina, para ele fazer o adentramento. Depois disso, ele fica lá. Então ele entra então e a máquina se torna a hospedeira dele. Lembra disso? Depois disso, tem a execução, né? Então a execução é quando o vírus ele é executado. Ele pode entrar na máquina e ficar ali, né, incubado. Assim como ele já pode entrar na máquina, se auto-executar. Então tem várias formas, mas ele tem as três etapas definidas. O worm não. O worm ele já chega chegando. Então o worm ele é uma fase só, bem diferente. O worm ele é mais simples, é um código mais tranquilo. Além disso, né, ele se propaga de uma forma muito rápida. É como se fosse um verme. Vocês já assistiram aquelas séries policiais, de perícia e companhia limitada, na qual normalmente o cara tá lá de boa, né? E aí de repente o perito, o policial, encontra lá um corpo no meio da mata. Quando chega lá, aquele corpo já está em estado avançado, né, de decomposição, está em putrefação, e aí tem aqueles vermezinhos, parece um bichinho branco, né, um arrozinho, um negócio esquisito lá que vai se multiplicando. Parece que ele vai se alimentando da carne e vai cada vez mais se reproduzindo, né. Esse verme, vamos dizer assim, ele se reproduz automaticamente, parece, né? Passa um tempo, tá o corpo da pessoa todo tomado com esse verme, né? Com aquele bichinho branco. Então o que acontece? Isso é o exemplo que eu vou trazer para vocês então pro worm, né? Aquele vermezinho lá do filme do CSI que você viu lá, né? Do filme policial que você viu, que tinha aquele corpo lá. Então o worm, ele se reproduz de uma forma automática, ou seja, ele tem apenas uma fase. Ele se reproduz automaticamente. Ah, Fernando, entendi. E ele também é mais simples, vamos dizer assim, mais simples. Se ele é mais simples, para ele ser detectado no sistema de segurança da sua máquina, é mais fácil também. Então ele é mais simples e ele é mais rápido, ele se reproduz rapidamente e ele é muito tranquilo de ser encontrado pelo sistema de segurança. Beleza? Vamos ver o que eu coloquei para vocês então no nosso material para a gente discutir de forma rápida. Vamos lá, vamos dar um...
importante, né? O worm, ele não... Ó, isso é importante você anotar para você não errar isso na sua prova. Observação. Ele não infecta outros arquivos ou programas. Por quê, professor? Porque ele próprio já é o programa. Ele próprio já é a infecção. E isso tem que ficar na mente de vocês de uma forma muito objetiva, tá bom? Que é o que vai te ajudar na hora da prova para você diferenciar o worm de vírus. Vamos lá. Então o negócio é feio. É feio. O que ele faz, pessoal? Ele consegue acessar de forma direta a sua máquina e a partir daí ele faz o que ele quiser. Então, por exemplo, eu criei aqui um worm que ele vai entrar de forma direta na sua máquina e a partir daí, então, ele entrando na sua máquina, ele vai invadir o seu e-mail. Ao invadir o seu e-mail, ele vai conseguir enviar um e-mail para toda a sua lista de destinatários, toda a sua caixa postal. E isso aqui, pessoal, é rápido, é muito rápido, tá? Então o que acontece? O worm, ele é muito espertinho, ele é muito rapidinho e ele pode fazer isso, por exemplo, no seu e-mail. A gente pode falar também, por exemplo, de uma máquina que é infectada a partir de um pendrive. Eu posso ter um pendrive que eu coloco na minha máquina. E ao colocar esse pendrive eu já recebi aquele worm e esse worm já vai para as máquinas que estão conectadas na minha ou para a rede a qual eu estou com a minha máquina conectada. Olha tanto que é fácil você infectar a sua empresa, né? Não é tão difícil igual parecia, beleza? Vamos então, pessoal, deixa eu colocar aqui na tela para vocês de uma forma bem amistosa o quadro que eu quero mostrar aqui para vocês. E eu quero entrar nesse quadro aqui agora, falando com vocês. Deixa eu colocar aqui, deixa eu mudar então a minha posição na câmera. Vamos lá. Aí, agora sim, né? Temos um quadro maravilhoso aqui para vocês. Fernando, o que você colocou? Para que você colocou esse quadro? Pessoal, para você não errar. Aqui eu decreto o fim dos erros de questões de informática na sua vida. Aí sim, professor, eu gostei. O que vai acontecer aqui, meus amigos e minhas amigas? Olha que interessante. O vírus e o worm, eles têm, a priori, duas formas de ganhar o mundo. A primeira é como que ele se propaga. E a segunda é como ele instala aonde ele tem que ser instalado e como ele executa. Ou seja, eu peguei as fases do vírus e separei elas aqui para vocês terem uma ideia. Então vamos anotar isso no quadro e depois a gente volta comentando junto com vocês, né? Com a propagação. Propagação. Vamos escrever assim. A propagação desse negócio. Como que funciona essa propagação? Vocês vão ver que o vírus é bem simples. Por quê? Porque vocês já estudaram isso e lembram, né? Então vamos aqui, ó, vírus. Vírus. Como que um vírus se propaga? O vírus, então, ele estando lá dentro do hospedeiro dele, ele vai fazer cópia de si mesmo. Só que ele faz cópia de si mesmo em um outro arquivo. Então o vírus, ele vai fazer cópia dele mesmo dentro de um arquivo, dentro de um programa daquele computador que ele está. Então ele faz cópia dele mesmo lá dentro do programa. Aqui é o vírus, ó, aqui é o vírus, de vermelhinho. Dentro do arquivo do programa lá da máquina. Ou seja, você tem dois arquivos. Você tem um arquivo que é o vírus e você tem o outro arquivo que é o hospedeiro, o cara que tá com esse vírus dentro dele. São dois arquivos. Então, ó, vamos analisar. Eu tenho esse arquivo aqui, que é o da minha máquina. Anota, é o primeiro. E eu tenho esse segundo arquivo aqui, ó, que é o vírus. Então eu tenho o vírus
E eu tenho a máquina que virou hospedeira, é a hospedeira do vírus. Ou seja, na propagação do vírus eu tenho no mínimo 2 arquivos. Fechou? Entendi, Fernando. Fernando, e no worm? Aí no worm é diferente. Vamos colocar o worm aqui em azul. Vou escrever de preto, worm. E vou riscá-lo, ou riscá-lo away, de azul. No worm é diferente. Por que que o worm é diferente, professor? Olha só, deixa eu explicar para vocês assim que fica até melhor, né? Vocês entendendo assim de pertinho. No worm, ele faz cópia dele mesmo. E envia essa cópia. Ele envia essa cópia para a rede, para a máquina, para o pendrive, para o CD, para o DVD. Ele envia a cópia dele mesmo. Então, no caso do worm, a gente tem apenas um arquivo. Um arquivo, que é ele mesmo. Um arquivo. E esse arquivo é ele mesmo. Isso aqui, galera, você fez isso aqui, você não erra isso em prova mais não. Acabou. Acabou. Você não consegue mais errar na hora da prova. E uma outra fase que a gente tem para os dois é o momento da instalação barra execução. Então eu vou colocar aqui, ó, instalação barra execução. E você vai anotar isso aí no seu material, para você compreender de uma forma simplória e bacana, para não confundir isso na hora da prova mais. Vamos falar então agora do vírus. Voltei para o pincel vermelho, ó, vermelhinho que é o vírus. Vamos lá, vamos entender. O que acontece? Eu tô com o meu computador lá, tem um programa, tem um arquivo e ele tá com o vírus dentro dele. Aí, o que vai acontecer? Esse vírus ele pode me atacar a qualquer momento. Então, o vírus ele tem dentro dele um negócio que chama carga útil. Lembra disso? Que o vírus tem um negócio que chama carga útil. E ele vai, então, abrir a sua carga útil. Ele vai abrir a sua carga útil no momento da execução. Na hora que for executar, ele abre o CU. Fernando, agora não vou esquecer mais agora que você falou. Na hora de sair a merda, ele abre a carga útil, entendeu? Moleque! Aí o que acontece? Nesse momento, então, ele entra em execução. A execução do vírus é quando a merda vai sair, né? Na hora que vai sair lá a merda que é o vírus, né? O vírus carrega uma bagunça, aquele cocôzinho lá do WhatsApp, né? Eu não lembro, que ele tem um olhinho, não tem? Tem um olhinho assim, ó. Lembra? Então, na hora que vai sair lá a merda, ele abre a carga útil e é executado. É assim que funciona, né? Como se estivesse liberando a merda, o vírus, né? O vírus lá liberando as merdas dele dentro da sua máquina, beleza? Não tem como errar. Não tem como errar. Já o worm ele segue um outro padrão. O worm ele não depende de execução. O worm ele não depende de execução. Não depende de execução. Não há execução. Fernando, não tem isso, não tem. Por quê, pessoal? Porque isso é automático. O worm, no momento da propagação, ele já se auto-executa. Fernando, não é mais nunca, exatamente. Auto-executa. Pronto. Não vai esquecer, não vai errar isso nunca mais na sua vida, tá? Beleza? Amém? É isso, pessoal. É isso que é o worm. Não tem como errar. É um mix que a gente faz na hora da aula para vocês compreenderem. Então, o worm ele é executado de forma automática em uma fase só. Ele já se propaga e se auto-executa em uma fase apenas. É um arquivo só e ponto. O vírus não. O vírus eles são no mínimo 2 arquivos, né? É o arquivo do vírus mesmo, né? A linha de comando ou comando inteiro, um programa inteiro que é o vírus, instalado em um programa, instalado em um arquivo, instalado na sua máquina. A sua máquina vira a hospedeira desse vírus. E o vírus está lá.
Essa fase se chama fase de propagação. Na segunda, aliás, aqui já vai quase que da terceira e última fase, né? Ele tem a execução. A execução é o quê? O vírus liberar a sua carga útil dentro da sua máquina. É apertar o botãozinho vermelho. Faça, pum, né? E ele pode ser programado, ele pode receber um horário para ele liberar essa merda, liberar essa carga útil. E aí quando ele libera, então, nesse momento aqui, né, da CU, é o momento de execução dele. O worm, ele não tem essa fase. Por quê? Porque ele é auto-executável, ele se executa junto com a propagação. Entrou na máquina, ele já... Beleza? Fernando, o que eu consigo combater um worm? O worm ele vai ser combatido pelo seu sistema de segurança. Seu sistema de segurança, normalmente, você chama ele de nome vulgar antivírus, né? Só que lá no final eu vou explicar para vocês a parte de segurança, como que o antivírus vai combater o worm, por exemplo. Como que ele vai combater o vírus em si e as técnicas aplicáveis a antivírus e a sistemas de segurança. Beleza? Obrigado vocês, então. Bom descanso, tomar um cafezinho e a gente volta continuando, então, com mais aula para vocês. Valeu, gente. Obrigado.